Primeiro de dezembro é considerado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, uma doença que atinge mais de 800 mil pessoas no Brasil. Esse é o tema do nosso debate de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a Conselheira Estadual de Saúde, Laciana Lacerda. Obrigado, Laciana, pela presença. Obrigada a vocês. É um prazer estar com vocês aqui para tratar de um assunto tão importante para toda a sociedade. Também estamos recebendo o jornalista Enivaldo Barbosa. Enivaldo, prazer. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Vou começar com a Laciana. Laciana, eu queria que você explicasse o que é AIDS. Existem sintomas? Na verdade, assim, a AIDS ela é uma doença silenciosa, não é? É uma doença que ataca o sistema imunológico, né? E assim, não tem sintomas. Quando os sintomas aparecem, eles já aparecem no estágio avançado da doença. Então, por isso é tão importante que as pessoas façam o exame para saber previamente, não é, se é portador do vírus, para começar o quanto antes o tratamento. Porque apesar de não ter cura, né, tem um tratamento eficaz que dá uma sobrevida ao paciente. Laciana, a propósito das dificuldades naturais que as pessoas têm em voluntariamente fazer o exame, desde o seu surgimento na década de 20 até os anos atuais, a ciência não foi capaz de identificar a cura. Existe um controle hoje. Para a nossa geração, acho que a minha, você é mais nova do que eu, nós tivemos uma espécie de freio que foram as mortes públicas, né, com personalidades conhecidas como Cazuza, como Renato Russo, e as campanhas se tornaram contundentes. A senhora acha que, no momento, a gente precisa mais de campanhas de esclarecimento para a população? Sim, essas campanhas, né, que muitas vezes são campanhas de efeito, elas são imprescindíveis, principalmente para dar visibilidade, né, à temática. Porque é importante que essa geração de hoje, né, os jovens, eles saibam que apesar de já existirem medicamentos que permitam uma vida tranquila, não é? Que a pessoa possa conviver bem com a AIDS, mas é importante que eles saibam que a prevenção ainda é a melhor saída, não é? Então, assim, por exemplo, recentemente nós tivemos a aprovação em Brasília de uma lei que decreta o dezembro como dezembro vermelho, né, em alusão à luta das pessoas que vivem com o vírus, para dar visibilidade. E essa lei ela diz o seguinte, que todos os prédios públicos deverão ser iluminados com a cor vermelha. Muitas pessoas acham que isso é uma coisa sem importância, mas é o primeiro ponto que passa a dar visibilidade. Olha, a doença existe, porque é como Novembro Azul, como Outubro Rosa, como Setembro Amarelo, que é do suicídio, né? Então a gente começa a fazer essas campanhas para que as pessoas entendam, olha, esse mês, notadamente, você vai ter como fazer o teste rápido, porque você tem o direito de saber, né? O número está crescente e a gente precisa realmente conscientizar esses jovens, porque na nossa geração tinha as campanhas e eram campanhas fortes, eram campanhas firmes e todo mundo tinha medo. Então, assim, a gente não pode deixar banalizar, ainda que a pessoa conviva bem com a doença, fazendo uso dos retrovirais, a gente tem que dar essa informação para a população. É melhor saber, tratar no início, ou fazer o exame e desencanar. É mais ou menos dessa forma que a gente trabalha dentro dos conselhos, né? Porque no conselho, eu também sou membro da Comissão de Saúde da OAB, e dentro da comissão a gente também tem essa discussão. Como eu estou representando a OAB no Conselho Estadual de Saúde, a gente trabalha muito com controle social, né? A gente usa muito essa expressão, vamos tratar ou prevenir, porque é muito mais tranquilo e você tem o direito de saber. Laciana, os números de diagnóstico da doença são crescentes, mas de acordo com o Ministério Público, que divulgou os números no último mês, a taxa de mortalidade diminuiu 42% desde 1995. A que você atribui essa diminuição? Na verdade, assim, a gente tem vários contextos dentro dessa diminuição, desses números positivos, não é? Porque quando a gente tem, assim, essa possibilidade de dizer, olha, a doença
ela está progredindo, né? O tratamento está progredindo em alguns aspectos, a gente também se dá com relação à conscientização. Por exemplo, um dos números mais positivos que nós temos dentro dessa demanda é sobre as mães, né? Que passam a ter a consciência de que é importante que elas façam o exame durante a gravidez, no pré-natal, e aí ela tem a possibilidade de começar o tratamento para que o filho não nasça com o vírus. Então, assim, esse já foi um grande avanço, né? E assim, essa diminuição, ela se dá exatamente dessas ações que a gente consegue fazer com que a população ela se torne esclarecida de que há formas de prevenção ou que há formas de não infecção seja da prole, do companheiro, porque também é possível uma pessoa com soro positiva conviver tranquilamente com o seu companheiro que não tem o vírus, não é? Existem as formas de prevenção e aí existe todo o contexto que também derruba a questão do preconceito, que é imprescindível a gente trabalhar na mentalidade da própria população. Eu vou insistir nas campanhas. Eu como da área de comunicação, acho que uma comunicação bem feita, ela é eficiente. As campanhas, portanto, não têm demonstrado essa eficiência, os números são crescentes, não é? Claro que a gente tem que considerar que a população também é crescente, a população de hoje é maior do que a população de quando no Brasil teve esse boom, na década de 80, por exemplo. Mas existe um aspecto nas campanhas atuais que eu particularmente não compreendo como eficiente, que são as distribuições, o incentivo à prática sexual através da distribuição de camisinhas. E atribui-se isso a uma prevenção do vírus HIV e tal. Ora, se você está incentivando a prática sexual, tanto no período de carnaval, quanto agora mesmo, né? Atualmente nessas campanhas, eu entendo que não seja eficiente. Existe a cura da AIDS, que é a monogamia. Seja monogâmico que você não vai pegar um vírus. Claro que existem também as possibilidades de se pegar através de transfusão, embora seja muito raro. Transfusão de sangue, hoje os laboratórios têm muito cuidado disso. Eu estou transferindo para você essa responsabilidade de avaliar, nesse ponto de vista que eu coloquei, a eficiência das campanhas, com o incentivo da prática sexual. Isso, como é público, vai desde o jovem, 14, 15 anos, já na idade sexual, até o mais adulto. A senhora acha eficiente essa inclusão de distribuição de camisinha? Na verdade, assim, é importante vou só fazer um parêntese. Cura realmente não existe, né? Existe a prevenção. A melhor prevenção é a monogamia. Né? A prevenção. E aí vai muito entre combinar com os parceiros, que é dessa forma que eles querem viver, é um pacto, né, feito entre eles, enfim. Mas, por exemplo, essa questão da distribuição das camisinhas. E aí na verdade, nesse ponto eu discordo, porque a prevenção, a campanha, ela não é só de responsabilidade do Estado, ela começa principalmente em casa. Né? Os pais precisam derrubar o tabu de que conversar sobre educação sexual com o filho não é coisa de mãe, né? Que não, como é que eu, como mãe, vou sentar para conversar com meu filho sobre isso? Então a gente precisa realmente começar a falar, né, de forma aberta com os nossos filhos, para que essa conscientização ela possa ocorrer. E a distribuição de camisinhas, ela se dá exatamente por isso, porque as pessoas não vão parar a prática sexual. Elas não vão parar, né? No entanto, essa conscientização de que o sexo seguro também é uma possibilidade de controle das infecções ainda é a mais coerente que eu já vi até os dias de hoje. No entanto, concordo com você que nós temos que retomar as campanhas de forma efetiva, de conscientização da população. E não de que nós vamos acabar, porque lógico, o sonho é que a cura venha, mas enquanto a cura não vem, a gente precisa realmente trazer o apoio necessário à sociedade para que eles tenham o controle e se apoderem, inclusive, do seu resultado, seja ele positivo ou negativo.
Bom, então nosso tempo é curto, a gente vai encerrando nosso debate. Logicamente que não deu para falar tudo, mas eu acho que foi uma conversa aqui bem esclarecedora, né? Agradecendo aqui a doutora Laciana Lacerda, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, estaremos nós da Comissão de Saúde sempre à disposição dos convites que nos forem feitos. Tá, e agradecendo também ao nosso jornalista convidado, Enivaldo Barbosa. Obrigado, viu, Enivaldo? Obrigado a você e à TV OAB. E você é obrigado por ter ficado com a gente e curte nosso canal no YouTube, o ABC na TV, e fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem Cearense. Até mais!